Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à sexta edição da sexta temporada do programa OAB TV. Estamos na última semana de fevereiro. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o Dr. Paulo Tiós, eminente jurista e advogado criminalista aqui de Marília, que eu convidei e recebo com muito prazer a sua presença aqui, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. O prazer é meu de estar aqui. Agradeço o convite e vamos ver o que a gente tem para dizer sobre essa nova lei, né? Porque o interessante, o assunto que a gente trouxe o doutor Tiós para comentar aqui foi essa recente resolução do STF em que aqueles que já passaram pelo segundo grau de jurisdição, ou seja, já tiveram algum recurso julgado, tal, condenado e teve recurso julgado, esses daí que recorreram novamente em manobras normalmente que discutindo até somente um ponto ou alguma questúncula lá do processo, mas nesse ínter, enquanto não é julgado esse outro recurso, ele normalmente ficava livre. Se estava livre, ficava livre. Agora, se a pessoa foi condenada em segunda instância, ela está sendo, no STF, no caso que foi julgado ali, foi enviado foi determinado que agora a pessoa, sendo condenada em segunda instância, vai para a cadeia. E essa semana aí já aconteceu 2 casos aí, um daquele senador Paulo Otávio de Brasília e outro lá, o do Gil Rugai, que acabaram presos e foi notícia. Doutor, primeiro eu queria que o senhor livremente se pronunciasse sobre esse assunto. Olha, Gustavo, como toda decisão nova, a partir da criação de alguma lei nova, eu tinha um colega nosso que ele costumava dizer que quando sai uma lei nova, costuma ser o samba do crioulo doido, né? E isso que eu acredito que se aplique a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa decisão não é antiga. Até 2009 a lei já tratava assim, ela não permitia uma gama de recursos, porque hoje no Brasil se tem uma vasta gama de recursos. Tem só de segunda instância, tem em São Paulo o Tribunal de Justiça, nós temos o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, o STF. Então, o que eles não querem é transformar o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, em um tribunal de passagem, ou seja, vai ficar passando um monte de processo e o que muitos advogados transformam na famosa chicana jurídica. Então, veja bem, isso não é novidade no direito. A lei da ficha limpa já permitia que, a partir do julgamento em segunda instância, a decisão fosse cumprida. Nós temos casos, por exemplo, eu vou citar 2 que eu lembro de memória. O caso do Edmundo, que atropelou a moça dirigindo a Cherokee no Rio de Janeiro a mais de 120 km por hora. Ele foi preso, ele ficou 37 horas preso, né? O Pimenta Neves, o dono do jornal O Estado de São Paulo, que matou a namorada no ano de 2000 e só foi ser preso em 2011. Então, eu tenho uma opinião. Eu sou a favor dessa decisão. Como advogado, eu sou contra. Explico por quê. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou seu repúdio contra essa decisão. Eu tive estudando brevemente os motivos, acredito eu que seja porque a gente está apegado a uma velha ordem jurídica, tá? Isso aí remonta ao garantismo lá da Revolução Francesa, né? E quem é contra essa lei fala que a Constituição tem algumas cláusulas que são inalienáveis, que não podem ser modificadas. E essa é uma condição que não pode tirar, é a garantia do cidadão. Ou seja, ninguém pode ser preso senão trânsito de julgado. Sim, é o princípio da presunção da inocência.
Ocorre que esse tipo de lei, esse tipo de... O Estado, como as coisas estão, eles privilegiam exatamente os clientes, as pessoas que têm mais dinheiro. Então, como cidadão, eu gostaria de ver uma justiça mais célere e que ela fosse respeitada. Que quando houver uma decisão judicial, ela seja efetivamente cumprida, né? Porque dá uma sensação desagradável você ver que uma pessoa foi condenada e ela continua andando aí, você encontra ela na fila do banco, você encontra ela num bar, num restaurante, e as pessoas vêm perguntar: doutor, o que o senhor acha disso? A lei é a lei. Num segundo momento, como advogado, eu acho temerário. Eu gostaria de saber como vai ser aplicada essa decisão. Se ela vai ser aplicada caso a caso, como já afirmou um dos ministros do Supremo, o ministro Lewandowski, ou se ela vai ter aquela... Vinculado, né? Se vai ser vinculado para todas as decisões. E vou mais, quais serão os efeitos dessa lei? Ela será aplicada a partir de agora, ou ela será aplicada para os casos em andamento? Isso é tudo uma questão a ser vista. Porque o que é interessante, que as pessoas às vezes não se recordam, é que essa norma constitucional que garante a todos que não serão presos, se não em trânsito, em julgado, ou seja, até o julgamento terminar mesmo, até ter esgotado todas as possibilidades, isso aí remonta lá da Revolução Brasileira. Em 64 nós tivemos uma revolução e houve prisões arbitrárias, tinha o DOPS, o pessoal do DOPS entrava na casa das pessoas de noite, praticamente sequestrava as pessoas e não dava entrada em nenhuma delegacia, não tinha notícia de que a pessoa tinha sido presa e tal. E isso foi por 21 anos lá do regime militar. Passados os quais, quando houve a Constituição, houve algumas garantias lá. Por exemplo, ninguém pode ser preso de noite, tem que ser à luz do dia, ninguém pode ser preso sem ser em flagrante e tal. Diversos ordenamento jurídico foi construído após a nova Constituição, no sentido de proteger aqueles que se levantavam contra o poder constituído. Era mais para proteger os deputados ali de falar o que quiser, do que propriamente defender a própria população. Mas, passado já 20 e tantos anos dessa nova Constituinte, se não me engano 26 anos já, bem mais que o regime militar, hoje nós vivemos no estado de pleno direito, a polícia e os órgãos de segurança não são mais a mesma coisa, não é porque o cara tem um distintivo que ele pode mandar prender alguém, não tem... Tirando aqui em Marília, acabou o coronelismo no Brasil. Aqui em Marília ainda tem coronelismo, nós sabemos, mas tirando no Brasil, no resto do Brasil é normal a disputa política, ninguém mais é preso por isso, o próprio senador ali, Delcídio, só ficou uns tempos e já todo mundo sabe que ele tem a gravação ali, mas ele está respondendo de acordo com o processo. Então, essa segurança que a Constituinte de 88 nos dá, certo? Hoje, ela é oriunda lá da Revolução dos Militares, do período da ditadura. E hoje a visão é outra. Eu me lembro dos meus professores de direito, aí, principalmente de IED, essas coisas, que nos dizem que o direito acompanha a cultura, acompanha a sociedade. A sociedade está mudando e hoje o valor maior é o que chama mais atenção. Antigamente era a polícia poder pegar qualquer um, prender, os órgãos de segurança pegar qualquer um, prender. Hoje não, hoje o que está no foco é a impunidade. Então, essa decisão do Supremo foi proposta pelo Teori Zavascki ali, em função lá do outro juiz lá, o Moro, que está pedindo isso, foi concedido. Agora, cada caso é um caso, porque, embora o Dr. Jorge está falando de lei, é uma decisão. Então, não tem aquela
o rigor de ser cumprida. Cada caso vai servir ainda, porque também não houve unanimidade lá no STJ. Dependendo da Câmara que você cair, se você cai lá com o Lewandowski, ele livra você. Se você cair com o Teori Zavascki, ele vai mandar você para a cadeia, não tem acerto. Então, essa instabilidade é que leva as pessoas a terem uma certa, sabe, como que vai ficar, como não vai ficar. Como é que o senhor acha que vai ficar, Dr. Jorge? Eu espero que se encontre um equilíbrio, né, com respeito às garantias fundamentais e, de outro lado, a eficiência da aplicação da justiça, né? Porque o que quer se evitar é a desmoralização da justiça. Antigamente, um dos fundamentos para que pudesse a pessoa ser presa era se exaurir em todos os recursos. Porque antigamente tinha muita falha técnica nos processos. Hoje os magistrados são mais bem preparados, os promotores, os delegados, os advogados, né? Hoje as pessoas os militantes do direito, acredito eu, que sejam mais técnicos. Então as falhas técnicas absurdas que existiam antigamente, hoje elas não vão ocorrer. O que eu acho que deve evitar é que a pessoa fique recorrendo indeterminadamente, até infinitamente, sem discutir efetivamente o processo, o caso dos autos, para decidir os fatos. Você sabe, Gustavo, que essa decisão foi feita porque há 5 anos em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o sujeito desceu de uma moto, eles estavam em 2, parou, uma pessoa tinha sacado 2.400, salvo engano, R$2.400 no banco, e a hora que ela desceu com o dinheiro na cintura, ela foi assaltada, na frente de várias testemunhas. Todo mundo viu os motoqueiros parando, descendo com o revólver em punho, assaltando o cidadão, e foram reconhecidos, foram condenados, a condenação foi mantida, o recurso nem foi aceito em São Paulo, né, na instância superior, e eles iam continuar recorrendo indefinidamente. Não se estava mais discutindo se o réu era culpado ou inocente. Eles estavam se mantendo questiúnculos do processo, a forma do processo. Hoje não. Eu acho que se o processo alcançar a finalidade que ele existe, eu acho que se for respeitada a defesa, o contraditório, com a oportunidade do sujeito ser bem representado, bem defendido, vai ser difícil levar isso para cima. E isso é uma perda de dinheiro do constituinte, de nós cidadãos, né, que no final das contas nós pagamos todos quanto é imposto. Por exemplo, um habeas corpus para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que julga questões constitucionais, que não observam outras questões processuais, questões, se o sujeito roubou uma galinha, ele tem que ser aplicada a questão do crime famélico, se ele roubou para comer ou se ele roubou para vender, é uma outra questão. Mas um habeas corpus, a média de julgamento no Supremo Tribunal Federal é de 6 anos. Uma revisão criminal de 1 ano. Então, é difícil, a população está cansada, eu também estou cansado enquanto cidadão. E essa Operação Lava Jato, uma das coisas que eu concordo com o juiz Moro, é que esse pessoal tem muito dinheiro. Então eles vão utilizar todo o poder econômico para prolatar o máximo possível esse julgamento. Eu acredito que se não fosse assim, teria gente que iria morrer sem ter uma condenação definitiva. Que é um caso, porque o nosso programa tem uma parcela significativa de telespectadores leigos que não são de direito e talvez não entendam por que a pessoa perdeu e aí recorre. Bom, perder e pedir um segundo julgamento é da lei, não tem problema. Mas o fato é que existem ritos processuais, por exemplo, eu peço uma testemunha, mas a testemunha é de outro estado, o juiz diz que indefere a testemunha porque diz que é protelatória, eu recorro em cima disso.
E aí vai ser julgado lá no tribunal. Então, além do recurso normal, que é por causa da condenação, eu ainda posso lançar mão, advogados, de vários recursos sobre decisões que o juiz tomou no transcorrer do processo, ou de coisas que eu pedia, que ele não deu, tal, e que vão ser todas novas, julgadas novamente lá no outro grau de jurisdição, onde você recorreu, no tribunal onde você recorreu. Lá no tribunal, geralmente, normalmente, são câmaras, grupos de juízes que decidem. E se eventualmente não tiver uma decisão unânime também, eu também cabe um ou outro recurso para mim, e isso daí começa a virar uma bola de neve, que ao final das contas você nem sabe se está discutindo mais o processo, porque já sabe que o cara era condenado mesmo, mas você está discutindo se aquela testemunha que o juiz impugnou lá 5, 6 anos atrás, você tinha o condão de, com o testemunho dela, livrar a sua cara. Se isso acontecer, o julgamento acaba até voltando isso, se acontecer, volta tudo para trás ainda. Então, é um monte de discussões, são uma série de técnicas de advogado que não dá para dizer que é errado, que é ruim, porque na hora que você está defendendo o seu cliente, você não pode escolher as armas que você vai usar, você tem que defender o cliente, você não dá para chegar para o cliente e falar, olha, eu podia lançar mão desse de recurso, mas não vou lançar mão porque não acho certo. Ele vai procurar outro advogado. Então, existe a técnica e existe aqueles que são capazes de conhecer e de esmiuçar e buscar detalhes que gerem recursos. Esses advogados, naturalmente, acabam afamados porque os clientes dele nunca saem e sai na rua, sai batendo palma para ele, porque ele merece, ele usou a regra, ele usou a lei em favor do seu cliente. Esses advogados acabam cobrando muito e a técnica deles acaba sendo usada apenas para os que têm grande poderio econômico. Diz que ontem lá no jornal aí na Folha, que no depoimento do Marcelo Odebrecht, havia Una Borbulhões lá, grande advogado, famosíssimo, e mais 5 outros advogados ali discutindo o que ele ia falar no depoimento dele. Então, vê-se aí, lá em Curitiba, todo mundo, esse pessoal deslocando, eles não foram de avião de carreira, eles devem ter de jatinho, de tudo. Então, esse poderio econômico faz com que muitos casos acabem em preclusão, que é o caso quando a pessoa é condenada, está tudo certo, só que já passou tanto tempo do crime ocorrido que por um instituto do direito, por uma regra do Código de Processo Penal, você não pode mais pagar a pena, porque o Estado demorou muito tempo para pagar a pena, o que já é algo assim meio distorcido. Você comete um crime, consegue atrasar, e aí na hora que saiu a pena de verdade mesmo, você fala, olha, eu precluiu a pena, o Estado perdeu a possibilidade de mandar eu para a cadeia. Doutor Tiossi, o senhor acha que isso daí vai mudar, provavelmente vai mudar muito a relação cliente-advogado? Eu acredito que sim, viu, Gustavo? Eu acredito que sim, porque vão começar a comparar, citar essas decisões, ainda mais você falou de leigos, né? É difícil explicar certas coisas para o cliente, né? Principalmente que se a gente levar em conta que a gente não mexe só com o acusado, né? Às vezes a família da vítima procura a gente. E a família da vítima quer saber por que, passado tanto tempo, a pessoa que cometeu o crime, todo mundo sabe, e a pessoa fala na rua que cometeu e até se gaba de ter cometido determinado crime, ela continua solta. O que eu acho é que tem que melhorar uma série de coisas nesse país. As prisões estão superlotadas. Nós temos 600 mil pessoas, 600 mil vagas em estabelecimentos penais no Brasil. Nós temos mais de 800 mil presos, fora uma série que eles não contam. Isso, fora quem está foragido. Quem está foragido, a justiça não sabe onde está. Agora, o que precisa é achar equilíbrio. Tem um outro fato preocupante, o alto número de processos que são revertidos não em segunda instância, em instâncias superiores, em Brasília. Muitos processos são anulados. E isso também causa preocupação. Quer um exemplo? A minha namorada, que também é advogada, ela entrou com um processo
Aqui em Marília, não vou citar maiores dados, mas ela pôs, agora com o processo digital, ela citou um assunto na hora do cadastramento. A parte contrária não teve nem o cuidado de ler a petição. Contestou a ação pelo assunto que ela pôs, o assunto não tinha nada a ver. E o mais estarrecedor, a sentença foi contra, observando aquela contestação e aquele assunto que estava na contestação. Então essas coisas acontecem sim, devido a cadastramento, mas a gente tem que ver o coitado que tiver o azar de ser preso injustamente ou tiver preso injustamente, o que vai acontecer? E em caso de erro judicial? Né? E o caso... Um irmão pega a identidade do outro, aí o processo rola em cima de um irmão, é o outro, até julgar o que virar, quem descobrir qual que é, o outro já foi condenado, aí não é ele, prova que não é ele. Bom, isso aí vai acabar criando problema para todo mundo, mas o advogado vai ter que trabalhar com isso. Eu não sei por quanto tempo isso aí vai se sustentar, né? Porque é o que eu estava falando. O ministro, o Ricardo Lewandowski, ele é o presidente do Supremo, ele é contra. O ministro Gilmar Mendes, em 2009, ele votou a favor dessa mudança, que não poderia prender ninguém antes de exauridos todos os recursos, antes do famoso trânsito em julgado. Agora ele se pronunciou e falou que ele revendo os casos e considerando alguns casos peculiares e famosos que estariam acontecendo nesse país, hoje ele acha acertada a decisão dele. Então o direito é estático, não é estático, o direito é dinâmico, vai competir a nós, operadores do direito, ver e fazer prevalecer uma tese ou outra. Por enquanto, é isso que a gente vai ter por aí. Eu acredito que nos próximos 6 meses muita gente vai ser presa. Bom, e temos que levar em consideração que já há muitos anos, talvez décadas, tramite lá no Congresso Nacional o novo Código de Processo Penal. Então, e o próprio Código Penal também, mudando crimes e tal. Então, essa é mais uma mudança nesse período nosso que nós estamos tendo a felicidade de viver, cheio de mudanças. Nos últimos 2, 3 anos, parece que tudo ficou de pernas para o ar. Inclusive, a capacidade a competência que o Supremo chamou a si de decidir tudo quanto é assunto que está demorando muito tempo lá na Câmara também, no Congresso. O assunto, tem um monte de assuntos que tem ali que as decisões não chegam a um determinado fim, porque não tem uma lei que regule, e no final é matéria constitucional, mas não tem uma lei que regule aquela norma, aquele assunto. O Supremo está decidindo tudo isso aí. Aí agora deu essa virada de cabeça para baixo aí. Os juízes novos do Supremo, aqueles que são recentemente chegados, aparentemente todos no sentido de mudar essa visão e permitir a prisão já em segunda instância. Os juízes mais antigos, que é o caso do Lewandowski e do Celso de Mello, se posicionando contra. Bom, mas esses vão sair mais rápido do que os outros, salvo caso de morte, impedimento, qualquer coisa assim. Portanto, eu acho que dá para a gente esperar que a mudança vai vir para ficar. Num determinado... O único problema é que é uma matéria constitucional, ou seja, todo esse assunto vai acabar batendo na porta do Supremo novamente, não vai? Não vai ter jeito. A pessoa pode ir presa, mas ela vai recorrer para o Supremo de qualquer jeito. E o Supremo pode soltar muitas delas. O que eu acredito é que o Supremo ouviu o apelo extremo da sociedade, né, que já não aguenta mais ver um monte de gente, principalmente políticos, e espero que isso se aplique principalmente aos políticos, né, quem tem que gerir o dinheiro público, a coisa pública, é uma coisa que não é deles, é nossa, né, que eles tenham um pouco mais de respeito, ou se não tiver respeito pelo eleitor, eles tenham temor à lei. Porque agora vai prender. Espero que essa lei não seja tão radical o suficiente para, assim, evitar o apelo extremo,
Mas quando ele disser respeito a fatos e provas, que ele possa ser admitido. Bom, nós já estamos quase concluindo o nosso programa e eu queria manifestar a felicidade de ter recebido aqui o Dr. Tiossi, meu colega de júri. Inclusive, na semana passada não houve programa porque eu e ele defendíamos 2 clientes no júri, dois clientes, e acabamos desclassificando o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave. E para nós isso daí foi uma vitória, por conta que realmente era essa a nossa versão. Me congratulo com o Dr. Tiossi pelo nosso sucesso no júri passado, e o convido para, em uma outra oportunidade, que houver uma discussão de matéria penal, processual penal aqui, convidá-lo para que ele possa comparecer. Eu agradeço, Gustavo. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez e estou à disposição. Se o dia que precisar, pode contar com a gente. Bom, eu queria me despedir de você, caríssimo telespectador e telespectadora, lembrando que a OAB está à disposição da população. Os advogados devem ser consultados quando você tiver um problema qualquer, uma trombada de trânsito. Hoje todo mundo, até hoje, um monte de gente tem seguro. A partir dessa crise aqui, o número de segurados está diminuindo. Então, e o trânsito está muito perigoso. Você que tem algum problema, alguma reclamação, procure sempre um advogado. Eu agradeço a sua atenção e me despeço de todos desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.